Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ok com todos aí. Hoje nós temos aí aula de gramática. Essa aula de hoje, meninos, ela é a introdução aí para, na verdade, a de introdução foi a pesquisa que vocês fizeram na semana passada, em que vocês pesquisaram aí a conceituação de crase e as regras, né, principais aí de utilização. São várias, né? Então, e a crase, ela causa confusão, né, na hora da escrita, porque são muitas regrinhas. Então, como que se aprende crase? É na prática, é na leitura de textos dentro da norma culta, é a escrita também se baseando na norma culta. Então, você vai aprendendo, você vai conseguindo aí assimilar essas regrinhas e colocando-as em prática com a prática e com o tempo, tá? Então, não dá pra falar assim, eu vou aprender crase agora e pronto, né? É mais complicado. Não impossível, obviamente, tá? Mas exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de dedicação, tá? Então, vamos aqui, né? Primeira coisa que eu quero falar com vocês, antes de passar para o material que tem disponível no livro de vocês, deixa eu mudar aqui o slide. Pronto. Ô, gente, fui errado aqui, peraí. Conjunção, gente. Crase, é porque tinha aquela imagem lá, eu não tinha visto. Crase. Vamos lá. Trata-se da contração da preposição a com um artigo ou um pronome. O que é contração, né? A junção aí, né? Seria o que? A somatória aí dos dois para formar a crase. Ela é indicada pelo acento grave. Muitas das vezes o pessoal coloca, né? Aí eu vou utilizar aqui uma palavrinha aí que não tá nem dentro da gramática, mas para vocês assimilarem. Uso o acento grave ao contrário, né? Utiliza-se ele aí para o lado direito, tá? Aí nós estamos fazendo a acentuação normal, comum, tá? Tô usando esses termos para ficar mais fácil para vocês visualizarem. A crase, o sinal grave, ele é direcionado para a esquerda. Então, não confundam isso na hora de escrever ou digitar, tá? Então, método prático. Lógico que essa regrinha aí, nesse método prático, ele não vai valer para todas as regras, mas ele, de forma geral, ele funciona. Por quê? Primeiro, a crase, ela sempre vai aparecer antes de palavras femininas. Então, se você trocar a palavra feminina por outra masculina, e se no masculino aparecer aí obrigatoriamente ao ou aos, haverá a crase no feminino. Então, vamos ver isso aí na prática, meninos, como que isso vai funcionar, né, através aí do exemplo. Ela foi à igreja, ela foi ao teatro. Então, se nós temos aí, né, se tem essa formação aí, né, do ela foi à igreja, ela foi ao teatro. Refiro-me a meninas, refiro-me a meninos. Então, vamos analisar aí. No primeiro exemplo aqui, ela foi à igreja. Você não escreve o A, mas você meio que pronuncia ele quando você lê o A craseado. Ela foi à igreja. Ela foi ao teatro. Aí voltando aqui, ó, se no masculino aparecer obrigatoriamente ao ou aos, haverá crase no feminino. Aqui nós temos ao teatro. Teatro é masculino, né? Um substantivo que está no masculino. Igreja, feminino. Então, por isso, né, seguindo aqui esse método prático, nós temos aí o A craseado. Aqui nós temos refiro-me a meninas, refiro-me a meninos. Gente, esse a meninos aí, esse a meninas nunca vai aparecer craseado.
Porque se esse A também, se ele concordar aqui dentro da oração com meninos, né, como foi aqui, ele não vai aparecer o acento aqui antes de meninos e muito menos antes de meninas. Ideia inicial da crase. Agora, eu vou passar lá para o material que tem no livro de vocês, tá? Que aí começam os exercícios, tá? Daqui a pouco eu retomo aqui nesses exercícios. Primeiro eu quero vir aqui, ó. Olha, esses alguns casos aí de ocorrência da crase. Deixa eu só... eu peguei errado. Peraí. Vou pegar a caneta. Dá um verde mais denso. Olha só. Vamos aqui. Principais casos de crase. Então, nós já sabemos aí que crase, né, a junção aí da preposição com um artigo ou com um pronome. E que ele não combina com, né, palavras aí que estejam no masculino, tá? Vamos aqui, né? Nós sabemos aí que além da função aí, da fusão, desculpa, da preposição com o artigo, há outras ocorrências de crase. Então, olha só, o A inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquilo, é craseado quando o termo regente, ou seja, o termo que manda, o termo que, né, nós vimos isso aí em regência verbal, o termo que define, exige preposição. Olha só, eu assisti aquele curta-metragem que você indicou sobre guerra e paz. O termo regente aqui é o verbo assistir. Se você assiste alguma coisa, você assiste a. Então, se esse assiste a, se ele tem esse a aí, né, como preposição, o aquele, né, quando tá aí dentro da frase, né, ele vem craseado. A segunda regrinha que aparece, né, quando o a inicial dos pronomes relativos, que também nós já estudamos, as quais é craseado quando o termo regente, ou seja, aquele que é o que define, o que manda, exigir preposição a. É a mesma regrinha daqui de cima, tá? Tá relacionada aos termos regentes. Ele vai ter crase. Então, olha só. As cidades às quais iremos na Europa, foram alvos de ataques na Segunda Guerra. Vamos aqui. Quem que é o termo regido? As quais? Quem que é o termo regente? Aquele que manda, né? No caso aqui é regência verbal, porque é o verbo ir. Quando você ir a algum lugar. Então, dessa forma, o as quais, né, que é o termo aqui regido por iremos, vai ser craseado. Lembrando que regência verbal, regência nominal, que é isso que nós estamos falando aqui dentro de crase, foi o nosso último conteúdo aí de estudo, tá? Depois aqui nós temos expressões adverbiais de lugar, são iniciadas por crase, quando o termo regente exigir preposição a. E aí o termo, né, e o termo regido. Isto é, o nome do lugar admitir o artigo a. Como que isso funciona? Vamos aqui. Vamos às favelas da cidade realizar uma ajuda humanitária. Meninos, termo regente, o termo que manda, é o verbo ir. Nós já sabemos que o verbo ir, ele, né, ir a algum lugar. Né? Esse a algum lugar, no caso aqui, favelas, ele pode aceitar um artigo a? Sim. A favela está se modernizando. A favela, a, né, de artigo. Então, por isso, né, que entra aqui dentro dessa regrinha. Aí você deve estar se perguntando assim, meu Deus, como que eu vou memorizar isso aqui tudo? Você não vai memorizar, você vai indo praticando, né? Você vai praticando e você vai assimilando e vai, né, colocando aí em mente aí essas conceituações, essas regrinhas de forma natural, né? Nós já sabemos a questão da regência, então essas 3 regrinhas iniciais aqui já ficaram um pouquinho mais tranquilas. Aí, seguindo aqui nos casos especiais de crase, o que são casos especiais? São aqueles que fogem aí das regras principais,
tá? A crase não ocorre apenas nos casos envolvendo termos regentes e regidos. Observe alguns casos de ocorrências de crase. Então, vamos no primeiro aqui, ó. Tem, nas expressões adverbiais, locuções prepositivas, conjuntivas, né, por elas serem introduzidas, né, ou seja, no início delas aí aparece a preposição a e elas são compostas por palavras femininas que admitem artigo, mesmo caso que eu falei ali atrás, ocorre a crase. Então, aqui nós temos a regrinha das expressões adverbiais, locuções conjuntivas e locuções prepositivas. Quando nós temos as locuções adverbiais, às pressas, à tarde, à vontade, à esquerda, à mercê, que é uma expressão pouco utilizada, ela vai admitir crase, porque é uma expressão adverbial. Ela tá aí dando aí um sentido a mais ao verbo. B, locuções conjuntivas, né? Essas locuções conjuntivas é quando nós temos aí as conjunções, né, com outras palavras e que forma aí um sentido de conjunção. Do mesmo jeito, expressões adverbiais, né? São palavras que se juntam para dar sentido de advérbio. No caso aí das conjuntivas, das locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que, todas elas vão admitir acraseado. E na letra C aí, locuções prepositivas, né? Quando elas são formadas por palavras femininas. À mercê de, à beira de, à custa de, à espera de, né? À espera de um milagre, né? À procura de, né? À procura de alguém para consertar a máquina de lavar, né? Estou à procura de alguém para consertar o ar-condicionado. Esse A é craseado. Depois aqui nós temos as expressões a moda ou a maneira de. Gente, esse a moda aqui, prestem atenção, né? Quando vocês forem observar cardápios, né? Vamos entender primeiro aqui a regra, depois a gente fala de cardápios. Expressões a moda de ou a maneira de, quando estiverem subentendidas, poderão aparecer diante de palavras masculinas. Fizemos um bacalhau a gumes de sá. Eu poderia falar assim, ó, compramos uma pizza a pizzaiolo, sei lá das quantas, né? A moda. Só que esse a moda tá escondido. E mesmo que o pizzaiolo seja masculino, ou Gomes de Sal, qualquer outro nome, esse a vem craseado. Prestem atenção nos cardápios de pizza, para vocês procurarem aí essas questões aqui do amor. Vamos ver se vocês vão encontrar errinhos aí, ou mais erros ou mais acertos. A crase, ela é usada aqui quando indica horas especificadas. Gente, almoçamos às 11 horas. 11 horas é uma hora o quê? Especificada, tá? A crase não é utilizada quando, né, a hora não for especificada. Então, sairemos a qualquer hora. Você não tem certeza da hora que vai ser. Mas se você tem certeza, esse as vem craseado. E por fim, aqui casos facultativos. Gente, o que é caso facultativo? É aquela, né, você pode usar ou não. As duas formas, né, estão corretas. Nem sempre o uso da crase é obrigatório. Então, aqui alguns exemplos. Antes de pronomes possessivos femininos, artigo definido, ela é optativa. Se você colocar ou não, das duas formas vai ficar correta, tá? Emprestei meu caderno à minha amiga. Pode ser craseado. Ou também sem crase. E antes de nomes próprios femininos, não é obrigatório o uso da crase. O carteiro entregou a correspondência a Sueli. Ou o carteiro entregou a correspondência a Sueli. Então, se tiver um nome próprio aí, feminino, obviamente, você não vai utilizar, você vai utilizar ou não a crase. Fica aí, né, opcional, né, o uso facultativo, tá? De início, para esse primeiro momento, para essa primeira semana, é isso que vocês querem, que eu desejo aí, que vocês comecem aí a entender, né? Essas noções básicas aí de crase, de uso antes de palavras femininas, tá? Deixa eu subir aqui. Não ficou nada para trás, não. Então, eu quero, né, eu vou orientá-los a prestar atenção nesses detalhes, tá? Durante a nossa próxima live, nós faremos aí
um intensivão de crase. Então, se preparem aí para esse intensivão de crase, tá? Do uso da crase, onde ela aparece, em outras situações. E aí nós iremos utilizar um outro material que não seja esse, tá? Para servir de apoio. Então, para casa, vocês vão responder esses exercícios aí relacionados a essas explicações. São os exercícios da página 56 a 51. Qualquer dúvida, qualquer situação que vocês precisem do meu auxílio, para estar orientando vocês aí com relação a conteúdo, a organização das atividades, enfim, o nosso contexto escolar, eu estou sempre à disposição, tá bom? Beijinho para vocês, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula de artes, né? A primeira já tá lá disponível no Classroom. Essa é a nossa segunda aula de artes. A gente vai falar um pouquinho no capítulo 8 sobre o erudito e o popular. Basicamente, a gente vai conversar um pouquinho sobre a música erudita e a música clássica, porque eu acho mais fácil para vocês entenderem essa questão dessa dificuldade que algumas pessoas têm de classificar esses dois tipos de música, que envolve também bastante preconceito. Vamos falar disso na nossa aula de hoje. Primeiramente, eu queria dizer que, no geral, no senso comum, quando a gente diz música erudita, a gente automaticamente já associa a música erudita à música clássica, a música de concerto, digamos assim. E a música popular, aquela música que é cantada popularmente pelas pessoas. Algumas preferem samba, outras preferem uma música mais MPB, outros preferem funk, enfim, isso é a música popular, a música de consumo. Essa classificação, ela é inadequada, ela é errada de se dizer. Por quê? Porque a música clássica, na verdade, é a música que foi criada no período clássico, ou seja, entre os séculos 17 e 19. Mas ainda existe um pequeno porém nessa classificação do clássico, porque nós temos músicas aí no final do século 19 que não são consideradas músicas clássicas, como rock, por exemplo, e também algumas sinfonias, alguns sambas, eles não são definidos como um gênero clássico. Então, a gente não pode simplesmente classificar a música erudita e a música popular como uma música clássica e uma música do povo. E por que se faz isso? Porque a palavra erudito, ela tem como a palavra oposta o inculto. E a palavra popular, algo que é popular, o inverso de ser popular, é aquilo que é elitizado. E aí é por isso que acontece o preconceito, vem exatamente dessa divisão de classes. Vejamos, por exemplo, eu coloquei aqui uma foto do Chico Buarque, mas vamos pensar aí, Chico Buarque, Djavan, Caetano Veloso, Roberto Carlos, que é o nome mais conhecido, inclusive os pais de vocês devem conhecer o Roberto Carlos. Tem o especial de Natal, né, do Roberto Carlos, enfim. A gente não pode dizer que as letras e as canções do Roberto Carlos, a gente pode considerar as músicas dele músicas incultas. Não podemos. E se fosse classificar dessa forma, as músicas do Roberto Carlos, do Chico Buarque, seriam músicas, são músicas populares. E nem por isso a gente diz que são músicas incultas, com uma letra horrível, uma falta de uma letra adequada, falta de melodia, falta de instrumentalização, enfim. Quando a gente compara esses tipos de música, é que a gente vê o quão errado é classificar a música popular como uma música do povo e a música erudita como uma música elitizada. O que acontece é que
alguns segmentos da sociedade, a elite da sociedade, vou colocar desse jeito para vocês. A elite da sociedade, ela quis se mostrar culturalmente superior às pessoas do senso comum, a população no geral. E então, a elite, ela dividiu a música dessa forma, colocando assim um preconceito entre as músicas, as artes que vêm da população, da grande massa da população, e aquilo que deveria ser consumido apenas pela elite. O samba, por exemplo, ele estava classificado como algo apenas para as pessoas pobres, para as pessoas incultas. E hoje o samba ele é referenciado, inclusive internacionalmente. É a mesma coisa com o funk. O funk hoje no Brasil também sofre esse preconceito, onde quem gosta de funk é uma pessoa à margem da sociedade, é uma pessoa marginalizada, é uma pessoa que não quer saber nada da vida, é uma pessoa ruim, uma pessoa que não é boa, e a gente vê que não é isso, é uma questão mesmo de gosto musical. Gosto musical não tem nada a ver com essa classificação musical. O seu gosto pode não ser o mesmo gosto de outra pessoa, mas eu não posso dizer que você é uma pessoa inculta, que você é uma pessoa burra, que você é uma pessoa não estudada, porque você ouve uma música, por exemplo, em Goiás, né, a música regional goiana, que é a música popular aqui em Goiânia, é essa música cabocla, a música da vida do campo. Não é porque você gosta desse tipo de música que você é uma pessoa inculta, não é mesmo? Então, essa classificação é uma classificação que advém de um preconceito social, certo? Então, qual que é a diferença realmente? É a falta de um sentido entre música popular e música erudita, é que veio esse preconceito, que é um preconceito meio velado. E qual que é realmente a diferença entre a música erudita e a música popular? A música erudita, ela é escrita através da partitura. E a música popular, ela é escrita através da oralidade e principalmente da audição. Os artistas que compõem músicas populares, eles sentam ou com os amigos ou sozinho, com um violão, um piano, enfim, com o seu instrumento musical e compõem uma música a partir do que ele ouve. Ou ele faz uma letra e a partir dessa letra ele coloca uma melodia na música. A música erudita não. A música erudita, ela é feita através da partitura. Então, o fato da música ela ter que ser escrita na partitura e o outro que não tem essa normativa de ser escrita na partitura, é que existe aí, então, essa diferenciação. Mas não quer dizer que uma é melhor do que a outra, ou que uma é mais culta do que a outra, ou que uma ela é dotada de um sentimento maior, melhor ou superior à outra. A única diferença entre o erudito, a música erudita e a música popular é essa. Uma é escrita através de partituras e outra ela é escrita através da oralidade, através da musicalidade que existe em cada compositor. E tem como misturar esses dois tipos de tradição? Sim. Há mais ou menos nos últimos séculos, a música erudita ela vem utilizando temas da cultura popular, coisa que antes não tinha. No Brasil, por exemplo, a gente tem aí alguns nomes que se utilizam dos métodos eruditos, como, por exemplo, as partituras, como Tom Jobim, por exemplo. Tom Jobim, ele é um escritor popular, mas ele também compôs músicas eruditas, porque ele compôs músicas feitas em
partitura. Perdão. Então, alguns artistas brasileiros, eles mesclam aí esses dois tipos de tradição musical, certo? É possível fazer com que esses dois tipos de música caminhem junto. Para isso, é preciso deixar de lado, óbvio, o preconceito. Se não deixar de lado esse preconceito, não tem como as duas músicas caminharem juntas. Então, é por isso que alguns cantores, principalmente os cantores da MPB, que é a música popular brasileira, eles fizeram questão de fazer a grafia, ou seja, a escrita musical de algumas das suas canções, para que a música popular pudesse ser ouvida também pelas pessoas da elite da sociedade, certo? Então, pensando um pouquinho sobre isso, sobre esse preconceito entre a música popular e a música erudita, eu queria que vocês fizessem atividade na página 102. Lá na página 102, na verdade, tem mais de uma atividade. Tem essa pensando sobre a arte e tem uma outra atividade também, mas a outra não precisa fazer. Eu quero só essa pensando sobre a arte. A outra é refletindo e conceituando. Essa não precisa fazer, apenas essas duas primeiras questões. Que vocês vão refletir aí acerca das músicas que vocês ouvem e com base nesse preconceito velado que a gente falou sobre a música erudita e a música popular, vocês vão fazer essas duas questões aí, número 1 e número 2. Quando vocês responderem a número 1 e a número 2, vocês vão tirar uma fotinha e postar lá no Classroom de vocês, tá ok? E eu vou avaliar. Essa atividade, ela vale 3 pontos, se entregar, né, dentro do prazo. Então, façam o possível para entregar a sua atividade dentro do prazo, para que a sua nota não fique prejudicada, ok? Beijos para vocês e até a próxima aula. Na sexta-feira, nós temos a nossa live de história, mas se tiver alguma dúvida sobre esse tópico, sobre esse ponto de artes, nós podemos conversar na nossa próxima live, sexta-feira. Anote a sua dúvida e a gente conversa na sexta. Beijos para vocês e até a nossa próxima aula.